Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou Cláudio Goldva, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. Hoje temos a honra de receber duas mulheres que estão fazendo a diferença no cenário industrial brasileiro. Primeiro, quero apresentar a Estefânia Domingues, gerente de feiras industriais e desenvolvimento de negócios na Informa Markets. E para completar nossa bancada, temos Juliana Rodrigues, coordenadora de sucesso do cliente na BUC. E aí, prontos para esse bate-papo cheio de ideias fortes e inspiradoras? Bora lá! Gente, fiquem à vontade. E as meninas que estavam aqui no palco, as superpoderosas, falando sobre o Industry for Her, eu queria dizer para vocês que uma das coisas mais importantes quando a gente traz uma informação, alguma coisa que, uma proposta de valor diferente como é o Industry for Her, a gente normalmente tem que trazer um testemunho, alguma coisa que prove que aquele valor funciona mesmo. E eu quero começar esse episódio de hoje falando sobre a história da Ju. E a melhor coisa que eu tenho para fazer agora é ficar quieto para a gente ouvir a história dela em relação ao Industry for Her. Então, essa conexão aqui é enorme com a Renate, tem uma conexão pessoal aqui com a Renate. Eu queria que vocês... Vamos começar o episódio, então, ouvindo a história da Ju. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui hoje com todos vocês. Bom, minha história com o Industry for Her, ela também está ligada ao Boteco 4.0. E, assim, para mim é uma enorme satisfação, porque é um programa incrível. E tudo começou com a indicação da minha gestora, pedindo, indicando o Boteco 4.0 para que eu conhecesse, entendesse um pouco mais sobre a indústria também. E com isso, o primeiro episódio que eu assisti foi justamente o da Renate, onde ela conta sobre o programa. E com isso eu me interessei, comecei a seguir as redes sociais do Industry for Her, o Instagram, o LinkedIn. E a partir disso, comecei a acompanhar as divulgações deles, informando o que acontece dentro do programa. E a partir disso, teve uma divulgação para a inscrição de uma bolsa. E aí eu me candidatei, me joguei nessa e eu disse, bom, seja como for, agora é a hora de eu conseguir uma possível oportunidade para entender melhor sobre a indústria 4.0, também conhecer novas pessoas, no ambiente de mulheres, onde eu consiga também ter mais oportunidades e entender também como que acontece dentro das mulheres no mercado da indústria, que ainda é majoritariamente masculino. E a partir disso, eu fiz a inscrição e consegui a bolsa ali, integral. E então, fui ali durante 3 meses participante do programa. Foi uma aprendizado assim, inimaginável, coisas que eu não conseguiria aprender assim, dentro de um cotidiano tranquilo, ou não conhecer pessoas onde tivesse experiências para contribuir também com aquilo. E o programa ele traz ali tanto a parte mais teórica, mais técnica, do que é a indústria 4.0, mas também traz a oportunidade de você conhecer outras mulheres de vários estados aqui do Brasil. E elas trazem histórias, cada uma com sua personalidade, também cada uma com seu diferencial. E aquilo você começa a entender mais a dor, que a gente sente ali dentro do ambiente em si. E também como melhorar isso. Então, também tem a área mais ligada aos soft skills. Fala também sobre um desenho de um projeto, Então, as meninas, a gente se reúne, faz grupos ali para apresentar soluções reais, de empresas que têm dores reais ali. Então, de fato, é uma dor que está dentro do mercado e a gente consegue ali trazer uma possível, solução para eles, essas empresas que são participantes ali. E eu acho que o mais interessante também do Industry for Her é que cada empresa que tem ali colaboração, que ela faz ali o subsídio de uma colaboradora, ela dá oportunidade para outras pessoas. Então, é assim que eu consegui a bolsa, A empresa, ela contribuiu para uma colaboradora dela ter ali o programa e me deu também a oportunidade junto com essa iniciativa. Então, de fato, assim, o Industry for Her foi e continua sendo, eu continuo acompanhando e sempre vou continuar inspirador para mim, mas não também só para mim, para as minhas colegas de trabalho,
Então, eu consegui também inspirar outras colegas. Tem uma colega, a Aurelene, que também participou. E isso tornou nós, mulheres, melhores no nosso ambiente e também na contribuição das indústrias, né? Então, sou muito grata, assim, pelo Boteco 4.0, porque talvez acredito muito nas oportunidades. Então, poderia, sim, conhecer, né, o Industry for Her por outro momento, obviamente, mas talvez não conseguisse a bolsa, porque acredito que aquele foi o momento. Então, de fato, assim, tudo está ligado e eu sou muito feliz por isso. Então, olha só, meninas, eu queria reforçar para vocês o quanto esse trabalho, o quanto muito desse voluntariado que eu sei que existe também na VDI, o quanto isso impacta a vida das pessoas. E a gente ficar só ouvindo isso, assim, lendo alguma coisa, a gente teve um testemunho 3D de uma pessoa que foi impactada pelo negócio. Então, eu quis trazer isso como, de novo, reforço, como homenagem ao trabalho de vocês em relação às meninas e como efetivamente a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Tá aqui a Ju, de carne e osso, trazendo isso para vocês. Só para reforçar, a Ju é do Recife, vocês sentiram no sotaque dela. Então, assim, imagina, a gente estava gravando, a Renate, acho que estava em São Paulo, estava em Curitiba quando a gente gravou esse episódio. E a gente acabou impactando numa pessoa que está no Recife, que agora está em São Paulo, que já impactou alguém que está em São Paulo. É muito legal tudo isso. Tá? Então, parabéns para vocês. E eu acho que a gente já tem uma história muito legal para ser contada. Então, Ju, obrigado pelo testemunho. E agora vamos explorar o papel das mulheres na inovação e na indústria. Eu vou passar a palavra agora para a nossa poderosíssima Estefânia e eu vou explicar por que eu chamo ela de poderosíssima e não é para puxar o saco dela. Eu não preciso fazer isso. É o seguinte, vocês já viram o tamanho dessa feira? Essa feira tem cobre 80 mil metros quadrados. Tem milhares de expositores. Tem milhares de pessoas aqui dentro. O que tem de gente aqui dentro é mais do que muitas cidades do Brasil. A população da cidade inteira tá dentro dessa feira. E acontece que alguém lá atrás pegou um catálogo e chegou na porta de um monte de indústrias e falou o seguinte, olha, você não quer se mostrar no maior palco da indústria brasileira, a Expomaf? E foi vendendo essa ideia de metro quadrado em metro quadrado até chegar aos 80 mil metros quadrados dessa feira. E essa pessoa é a Stefanie. Tá? E aí eu quis trazer isso para vocês e todo mundo que está vendo de casa. Você imagina o tamanho dessa feira e pensar que uma pessoa e uma mulher foi lá e vendeu esse rolê todo. Então, Stefania, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha história sobre você e qual a sua própria história. É mais complexo do que você imagina. Essas feiras aconteciam no AMB e aí, em um dado momento, resolvemos vir para cá. Quando chegou aqui, não tinha esses pavilhões, eram os pavilhões antigos. E aqui, onde nós estamos, era só barro, lama, literalmente. E eu tinha que convencer todo mundo que esse pavilhão ia dar certo. Essas indústrias todas apostando, gastando bastante. Que esse pavilhão ia ficar pronto em tempo, esse era o mais importante, e que podia confiar que a gente já seria um sucesso. Foi difícil. Teve uma situação que nós fizemos um café da manhã no edifício garagem, não era nada aqui, os expositores foram, e eles olhavam lá de cima e diziam, Stefanie, isso não vai ficar pronto, é só lama. E por dentro eu falava, não vai ficar pronto. E eu falava, vai, claro que vai. E, de repente, eles diziam, a gente precisa de muita energia, porque toda a estrutura é muito difícil. Muito ar comprimido, muita energia. A gente ilumina uma cidade do interior, por exemplo. A gente está com 14 mil kVAs aqui dentro. E eles diziam, não vai ter estrutura. Nesse momento que eu falava, acabou a luz. E chovia lá dentro. E aí, na ocasião, o presidente da associação, né, a idealizadora da feira, da BIMAC, subiu num banquinho e falava no gogó, literalmente. E um monte de expositor assim, dizendo, a gente tem uma experiência já de um pavilhão que ainda que não nos agrade, que era o AMB, funciona. Algumas vezes eu falava, não vai dar certo. Mas eu não podia desanimar. Era eu, minha diretora e o falecido Hércules, que trabalhava conosco, que era nós três só. E de pouquinho em pouquinho a gente convenceu todo mundo. Nós começamos até o pavilhão 4, eram 30 mil metros.
nós somos a primeira feira de máquinas a inaugurar o pavilhão. Aliás, a primeira feira a inaugurar o pavilhão. Antes da gente, teve só uma formatura, que não significava nada, né, pensando no tamanho. E nós entramos aqui, quando a gente começou a montar, ia começar a montar, nós perdemos o alvará. E eu não podia falar para ninguém, né? Eu dizia assim, não vou falar para ninguém. E se a gente não conseguisse o alvará, os expositores estavam aqui para montar. E a gente entrou e, assim, foi nos 5 minutos final que, assim, deu o alvará. E começamos a montar sem nenhum estresse, brincadeira, com vários estresses. Mas a gente superou tudo isso. Foi desafiador, mas não só a feira, é muito desafiador quando tem uma mulher à frente, né? Hoje é bem menos, mas eu passei por várias situações. E quando a gente pensa em montagem, tem dia que a gente está com 7.000 pessoas aqui dentro. 7.000 pessoas. No segundo dia de montagem, são 7.000 pessoas trabalhando. E se você olhar lá de cima, 90% são homens, porque é a montagem, né? E é muito desafiador, porque você diz para eles, coloca o capacete, e ele diz, quem é você? Então é bastante desafiador, você precisa ter pulso firme. E aí a gente fez de pouquinho em pouquinho, fizemos a FEMEC, depois a Expomaf. Só que é o que você falou, é um mundo que não acontece de repente, né? Tem muitos dias para acontecer. E você pensa que acabou, né? E aí a feira está acontecendo, tem lá os seus primeiros 30.000 metros quadrados ocupados, a feira cresce. E ano passado eu entro nessa história da seguinte forma, na inovação. E é assim, a gente precisa comunicar, a gente precisa falar sobre a indústria de um jeito diferente. E você tem esse jeito diferente, esquisito de falar, e aí a gente gostaria de trazer você para cá. Então, assim, isso tudo, ele questiona o status quo, certo? Ele atrapalha porque está tudo funcionando, por que você vai trazer uma pessoa que fala de um jeito diferente, que não anda de terno e tudo isso, e você toma de novo o risco, né? Então tinha lama, tinha chuva, tinha falta de energia e depois tinha o Cláudio. Cláudio é desafiador. A lama era fácil. A lama estava fácil. Aí eu te pergunto, por que vale a pena isso? Ai, gente, é inexplicável a sensação de ver tudo isso tomando forma. E mais que isso, né, a gente criando essa cultura. A exemplo de conteúdo, os expositores, os visitantes, eles não acreditavam em conteúdo. Era puramente ver máquinas. Então eu venho para ver máquina e eu vou no expositor, no outro decido que máquina eu quero. Hoje foi de pouquinho em pouquinho e a gente foi criando essa cultura que é importante o conhecimento. O visitante já busca esse conhecimento. E cada vez mais a gente precisa modernizar a indústria, né? E falar outra língua. A gente tem os jovens, né? Hoje teve a premiação do desafio de ideias do Senai. E eles são incríveis. E a língua dele é a língua que você fala, né? Então, assim, essa língua disruptiva. Eles não falam tecnicamente, mas falam. Eles falam tecnicamente de uma forma totalmente diferente. E se a gente não atraí-los, não falar desse jeito, eles não vão se enxergar na indústria. E aí, cada vez mais a gente não vai ter mão de obra, que já é escassa, né? Se continuar dessa forma, daqui 10 anos, acabou a nossa mão de obra. Ninguém mais vai ter interesse em efetivamente ir para a indústria e trabalhar na indústria. Então, é importante até para que a gente atraia os jovens mesmo, né? Falando de jovens, tem ao seu lado uma pessoa um pouco mais jovem do que você, Stefânia. Como é que você foi atraída? Qual que é a vantagem de trabalhar com a indústria? Bom, eu acho que a indústria, apesar dos pesares, né, dela ser mais fechada, diferente de outros setores, ela consegue trazer outras perspectivas, né? A gente consegue ir mais além, entender um pouco mais. E eu acho que isso também está muito ligado à inovação. A indústria ela precisa estar sempre se inovando, não que os outros mercados não precisem, mas a indústria ela precisa buscar mais isso. O que acontece é que ela não demonstra que ela está inovando da forma como deveria. Então, o que falta é mais, como a Stefânia falou também, né? A comunicação. Então, hoje em dia acontece, comparando, né, como era antigamente, mas ainda falta mais ter poder de decisões para, de fato, comunicar da maneira correta. Então, exercer o seu produto, o seu serviço, como ele deve ser apresentado, trazer aquilo como um reconhecimento mesmo. Então, acho que é isso, assim, né? Eu até brinco que as mulheres, elas são como os eixos, né, das máquinas.
Então, existem vários eixos ali dentro da máquina e os eixos, eles precisam estar equilibrados, estar eficiente, né? Tá dentro da máquina corretamente sendo movimentado para que tudo funcione ali, esteja interligado. E a mulher, ela faz isso, né? Dentro da indústria. A mulher, ela é inovadora, ela é criativa. Então, quando a gente tem ali a diversidade de gênero dentro de um ambiente, a gente consegue trabalhar isso da melhor forma, trazer novas ideias. Então, acho que isso também hoje, tendo mais mulheres dentro da indústria, a gente traz isso, né? Traz a comunicação. A mulher ela é mais comunicativa, então a gente consegue colaborar de melhor forma, né? Não que o homem não seja, não estou ampliando para todos, assim, mas é mais da mulher ser mais colaborativa, né? O homem, ele é mais objetivo, mais direto, mais prático. Então, acho que é isso. Eu gosto de falar que nós, todos os seres humanos, nós temos nosso lado masculino e nosso lado feminino. Pepeu Gomes já cantava isso, né? Você vê, entreguei minha idade. E ser um homem feminino não fere meu lado masculino, né? E eu quero trazer com isso que, no fundo, os homens também podem acessar o seu lado feminino e se comunicar melhor, ser mais equilibrados e tudo isso. Só que exige um pouco de esforço e bastante coragem, né? Mas vamos lá. Então, você acha, Ju, que comunicando melhor a indústria começará a atrair mais jovens? Com certeza. Eu sei que hoje a geração ela é um pouco mais diferente, né? A gente está muito mais preocupado com a sustentabilidade, de entender as boas práticas, né, que estão sendo tomadas dentro da empresa. Então, apesar de ser um ambiente, né, de pessoas que têm mais experiência, o jovem hoje ele traz mais inovação, traz mais credibilidade também a partir da sustentabilidade. Então, por exemplo, um caso recente da Sprite, por exemplo, né? Não tenho a informação se foi um jovem, mas no quesito de sustentabilidade, a Sprite antes ela era aquela garrafa verde. Então ela identificou ali a partir, né, de dados ou de pesquisas, onde a garrafa verde ela só pode ser reciclada uma vez. Então eles trocaram para transparente para que isso fosse mais sustentável e, né, conseguiram trazer isso numa comunicação e todos os seus consumidores conseguem identificar, né, a nova eficiência da marca. Então, isso também está ligado a como se portar, a como trazer essas ideias na prática em si. Então, sim, acredito muito que o jovem ele tem muito a introduzir dentro das indústrias. Legal. Estefânia, você, sem falar do lado do que falta, mas falando do que já tem evoluído, você percebeu nas últimas edições das feiras, FEIMEC e Expomaf, uma evolução na comunicação da indústria? Você notou alguma coisa ou ainda é tudo mato e lama? Não, eu evoluiu sim, sem dúvida. Muitos expositores, muitas marcas entenderam que precisa evoluir, que precisa se comunicar de outra forma, nos pequenos detalhes, até na forma como eles constroem os estandes. Mudou essa cultura, né? E aí, falando de feira, efetivamente, onde os estandes eram todos construídos, hoje a gente entende que eles já enxergam o lado da sustentabilidade, quanto menos material, menos resíduo. Então, sim, evoluiu bastante. Eu acho que ainda tem bastante para evoluir, a indústria ainda é um pouco quadrada, mas sim, tem. E eu concordo com a Ju, hoje vem dos jovens pela manhã. Em 4 dias, eles desenvolveram tanta coisa que eles começaram a falar, eu já nem entendia mais o que eles estavam falando. E assim, em 4 dias, eles conseguiram trazer inovação e até a equipe, né, que ganhou de crianças de 14 a 17 anos, a Home vai levá-los para implantar mesmo a solução que eles trouxeram. Mas eles comunicaram de uma forma leve, totalmente inovadora. Eles apresentaram gritando, fazendo grito de guerra. Claro, eles são jovens, obviamente, não vai ser assim tão radical. Só que, sem dúvida, evoluiu bastante. Que boa notícia. Gente, vai acabando minha criatividade aqui e eu sei que vocês podem estar muito curiosos para saber coisas da Ju e da Estefânia. E aqui tem um QR Code e se você apontar para ele, você pode mandar uma pergunta que eu vou fazer questão de passar para elas. Então, contribuam com o Boteco fazendo pergunta para elas através desse QR Code. Inclusive, pessoas que são bem próximas da Estefânia e queiram saber coisas que eventualmente ela não conte em casa, joga no Boteco, vai que ela conta no Boteco. Fica a dica aí. Fica a dica.
Existe um comportamento em feiras industriais que eu tenho visto, eu não vou falar sobre o que é esse comportamento, mas eu tenho visto diminuir. Eu estou muito contente com isso. Uma forma de expor que não está muito alinhado com 2025. E felizmente tem cada vez menos. Então eu percebo realmente que a exposição não é só a comunicação. A exposição está ficando mais agradável, menos apelativa. Então eu trouxe aqui, eu não gosto de comentar, mas fiz o meu comentário aqui porque felizmente a gente está evoluindo, eu percebo isso também. Cláudio, eu tenho um caso importante, assim, é legal considerar o que você considerou, e aí falando das mulheres, né, eu trabalhei muito tempo com os expositores, conscientizando eles, o cuidado que eles precisam ter, até com a imagem da marca dele, né? E eles colocavam por diversas vezes, recepcionistas, muitas vezes elas ficavam passando frio mesmo, porque elas estavam quase sem roupa, né? E por diversas vezes eu fui educando eles, coloquei no manual, a gente faz ainda algumas reuniões, e um ponto que é bastante, eu pego bastante no pé deles cuide, você tem que ser responsável pelos seus funcionários, pelos terceiros que você contrata, e aí se você andar na feira hoje, não tem essa situação. Eu digo, o show é a máquina, não a mulher, né? Não a recepcionista que está lá toda envelopada, né? E eu fico muito feliz porque não tem. Se vocês andarem na feira, claro, tem as recepcionistas, mas elas todas não estão, assim, elas estão de terninho, eles estão cuidando, e eu vejo que isso mudou bastante. Era sobre isso que eu estava falando, a Stefânia explicitou e realmente está bem melhor. Obrigado pelas contribuições aqui. Vou trazer as perguntas de forma anônima para que fique mais tranquilo ainda para vocês. Stefânia, o que você sente, não é o que você pensa, o que você sente quando vê o que a Expomaf se tornou? Ai, gente, que difícil. É um misto de alegria, de orgulho, assim, de nostalgia também, né? E assim, eu sempre falo isso e não canso de olhar para trás e falar o que a Expomaf se tornou. E ver todo mundo dizendo que feira enorme, e isso passa um filme na sua cabeça, é inevitável olhar e os expositores falar, lembre-se, Stefânia, daquele dia que a gente estava aqui. É um misto de alegria, de orgulho do time mesmo, né? Que, por sinal, é um time composto quase por mulheres, né? A exemplo de operações, todo time de operações é só mulher. Mas, assim, é um orgulho, é um orgulho. Parabéns. E um beijo para Fernanda, né? Que Exato. né? Fugiu. Não vou falar nada, tá? Fernanda, você... E agora é público, né? Porque muita gente vai ver isso. Ju, como é que você se sente do lado dessa mulher que botou tudo isso aqui para funcionar? Não, para mim, assim, é uma satisfação, né? Eu acho que a admiração, ela é algo constante. E eu acho que, assim, só você vai saber, né, todos os sentimentos que você teve dentro de toda a sua jornada. Mas acredite, você inspira muitas mulheres. E para mim, assim, é um prazer de verdade mesmo estar aqui do seu lado. Admiro muito o seu trabalho. O que você faz, assim, é muito mais além do que a gente pensa, acredito eu. Então, continue nisso. Você está inspirando muitas outras mulheres. E esse seu trabalho é muito bonito. Obrigada. Olha só, olha a maquiagem, segura. Gente, mais uma pergunta do público, tá bem legal que eu vou poder ficar só curtindo aqui. Ju, você já duvidou de você mesma? O que você fez para contornar esse pensamento? E você vai ganhar um tempinho, porque depois vem para você essa mesma pergunta, Stefânia. Olha, eu acho que o receio, o medo é algo que está dentro da gente. Não é algo que a gente consegue retirar, assim, é um sentimento válido, porque são através do nosso medo que a gente consegue tomar as nossas decisões, moldar a nossa vida, ter coragem para fazer iniciativas, né? Então, tem uma frase da Brené Brown que eu gosto muito, né? Que é a coragem de ser imperfeito. Então, todos nós somos imperfeitos. Não devemos traçar como objetivo ser perfeito. Devemos sempre manter o medo. Então, acho que lidar com o medo é justamente enfrentar ele de cara. Não é muito fácil falar, obviamente, mas a constância, a evolução, o sentimento de ter aquilo em forma constante vai trazer, de fato, você evoluir de alguma maneira. Então, sim,
ter o medo é importante para que a gente consiga evoluir mais e mais vezes. E passar por cima dele é o que nos torna ainda mais seres humanos. Uau, sim, tive muito medo. Ainda tenho, né, que eu paro, saio de casa e falo, meu Deus, vou deixar meus filhos, meu marido, e as crianças, como vão ficar. Então, ainda dá medo, né? A gente acha que as coisas só dependem da gente, né? Tive muito medo também de não dar certo em algum momento, de frustrar meu time, né? E é um medo constante que você tem, é o que a Ju falou, mas o que é importante é a gente passar por cima, né? É enfrentar, não se frustrar, poder ser vulnerável, né? E eu digo isso, seja vulnerável e tá tudo bem, né? É importante. Você pode dizer, tenho medo, pode pedir ajuda. Eu pedi ajuda por diversas vezes, não consigo fazer sozinha, nada disso eu faço sozinha, né? E então, a gente tem medo, mas e aí, Ju, é verdade. A gente passa por cima e vai com medo mesmo, né? Não tem opção. Essas mulheres são muito... E fica com você, Estefânia. Qual o conselho que você dá para as pessoas que querem evoluir na carreira? Porque você se tornou uma super profissional e aí agora você está inspirando outras pessoas e tem pessoas no artigos ouvindo, perguntando o que você sugere, o que você traz de conselho para quem quer evoluir na carreira? Persistência e resiliência. Hoje em dia, às vezes parece que é mais fácil desistir, né? Mas não, tem que ter resistência, tem que ter persistência, tem que ter resiliência. E para você conseguir evoluir, claro, você vai buscar conhecimento, você vai buscar, né, cursos, enfim, essas coisas são básicas. Mas é na prática e você tem que ser persistente. Para você evoluir, é você querer primeiro, você precisa querer, obviamente, saber onde você quer chegar, saber que você vai chegar, ter essa certeza e persistir. Legal. Ju, naquela câmera ali, estão gravando, e aí você daqui a 10 anos vai poder assistir isso. E vai ser bem legal, você entrar no túnel do tempo, né? Ju, quais são os desafios que você sente, que você pensa hoje, que você vai enfrentar ao longo da tua carreira? Fala pra Ju daqui a 10 anos, para ver se você acertou ou não. O que você vê de desafios pela frente? Olha, Ju, eu acho que vão vir muitos desafios, não vai parar por aqui e talvez quando eu estiver assistindo esse vídeo daqui a 10 anos eu vou estar com novos desafios, mas acho que a melhor maneira de lidar é enfrentando eles, né? Então, coragem, resiliência, persistência, propósito. Então, hoje você sabe que você tem um propósito, né? Todos nós temos propósito, é importante isso para a nossa vida. Então, espero daqui a 10 anos continuar construindo o meu propósito e evoluindo a partir dele. Então, acho que é isso. Legal. Uma das coisas do Botec 4.0 é que a gente gosta de explorar os bastidores, né? E vamos tentar explorar os bastidores da Expomaf agora. A pergunta é do público, não é minha. A feira está incrível. Como acontece o contato expositor-feira? E como vocês fazem a feira ser tão interativa e interessante para todos, inclusive para quem não é técnico? É uma proposta feita? É uma ideia dos expositores? Como é que vocês fazem essa magia acontecer? Então, é difícil. A gente vai buscar os expositores. Hoje, nós evoluímos com a feira, então tem muitos expositores que nos procuram, obviamente, né, pedindo para expor, mas eu tenho um time que aí eu vou puxar o saco, é um time comercial incrível, então eles também fazem tudo isso acontecer, sem dúvida. E, claro, a gente tem muitas ideias dos expositores, muita ideia do Cláudio, que nos ajuda muito, fazer a feira ser interativa, inovar, assim, eu digo que eu não tenho mais criatividade, aí de repente a gente tem um monte de criatividade, então para você fazer a feira ser interativa é pensar, é buscar atualização, o que está acontecendo na indústria e aí trazer para cá. Às vezes passar assim as noites dizendo o que eu vou fazer e aí de repente aparece uma ideia e fala, pronto, eu vou buscar os parceiros e aí isso vai acontecer.
E a ideia é essa, que a feira seja interativa, até para quem não é técnico, para quem vem aqui falar, eu admiro a indústria. Eu tenho casos, né, de pessoas que falam assim, Stefânia, você arruma um convite, uma credencial. Eu não sou do setor, mas eu gosto da indústria. Até a cabeleireira, ela falou, eu gosto muito da indústria. E então é isso que é importante, eu acho que é o objetivo alcançado, né? Você trazer a feira, deixar a feira desse tamanho, essa magia toda, que não é fácil fazer, mas saber que a gente está trazendo o que é de melhor e cada ano melhor, né? Vamos melhorar, né? Suas ideias serão colocadas em prática. Obrigado. Ju, queria que você desse uma dica para mim, essa pergunta é minha mesmo. O que um menino, o que um homem, o que um senhor não deve fazer? Olha, eu acho que a primeira coisa é desrespeitar, né? Acho que o respeito, ele deve ser mútuo, independente do gênero, da raça, da etnia. Então, o respeito, acho que em primeiro lugar, sim, para tudo. Não interromper, não descredibilizar, né? Não passar por cima. Então, acho que às vezes a gente está falando, está explicando, fez uma pesquisa, montou uma apresentação e, né, é descredibilizada sobre aquilo, não tem o reconhecimento que merece, né? Então, acho que não questionar se é uma mulher que está falando ou se é qualquer outra pessoa que, né, é inferior do seu cargo que também está falando ou que não te representa de alguma forma, né? Então, acho que tudo isso que eu disse está envolvido no respeito, em primeiro lugar. E eu acho que isso deve ser assim para todo mundo, né? Não só para os homens, mas para todos nós, assim. Stefânia, pegando o outro lado, pegando o lado profissional, o que um expositor não deve fazer? Nossa, tem uma lista, que eu vou na mesma linha da Ju, a gente passou por, e aí não só homens, tá? Expositor em geral mesmo. Infelizmente ainda existe o eu tô pagando, eu posso, né? E a gente passa por isso, não só eu, como todo o time, né? De operações, marketing, enfim, principalmente o comercial que tá na linha de frente. O que não pode fazer é desrespeito mesmo, seja ele qual for, né? Isso é bem complicado, infringir as regras, assim, é algo que é bem complicado, é desafiador demais, eu passo isso todas as feiras, existem as regras e aí você vai dizer, olha, você está infringindo, e aí sim, entra ao lado, ser mulher e é complicado mesmo, eu tive, enfim, todos os anos eu tenho episódios assim, na montagem eu sou bem baixinha, né, que eu tô de tênis, e aí é pior ainda, e assim, é um olhar de assim, você é uma moleca e o que você tá fazendo, falando que eu posso fazer ou não. Então, acho que não desrespeitar mesmo. Eu lamento muito. Eu torço para que a gente evolua mais rápido para vocês poderem ter uma vida melhor. Lamento muito. Stefânia, a Spamaf já chegou onde realmente quis chegar ou ainda tem mais novidades pela frente? Tem muitas novidades. Sempre tem novidades. Embora o ano que vem a gente tenha a FEMEC, mas a Expomaf, a FEMEC, enfim, todo ano tem uma novidade. Essa é a nossa ideia, cada vez mais trazer tecnologia. A gente incentiva o expositor a fazer isso, a ter diversos conteúdos, atrações. Ainda tem espaço para crescer, a gente arruma espaço para crescer. E é isso, todo ano tem que ter novidade. E Ju, é do público, tá? Como você se sentiu no primeiro momento quando entendeu que precisava estudar sobre indústria? Como você se sentiu quando você entendeu que precisava estudar sobre indústria? Olha, eu sempre tive contato com a indústria, mas não no quesito de trabalho, né? Meu pai, ele sempre trabalhou na indústria, então eu sempre fui curiosa. E eu sempre gostava de estar ali atenta aos detalhes, então às vezes ele precisava ir lá resolver alguma coisa e eu já queria ir junto. Então, o contato com a área da indústria eu sempre tive, mas eu, de fato, só comecei a entender mais da indústria no meu atual trabalho, que é na Book. A gente faz ali a parte de marketing, né, para indústrias. Então, esse contato a mais, eu estou tendo mais, assim, nesses 3 anos que eu estou dentro da empresa. E, para mim, assim, é desafiador, não vou mentir, né, porque a indústria está sempre em constante evolução, a gente precisa, são muitas coisas para se aprender, são muitos
nomes técnicos para também entender, apesar de eu não precisar daquilo para, de fato, exercer o meu trabalho, né? Mas eu preciso entender como que funciona aquilo para o cliente, como que eu vou trazer aquilo dentro do meu trabalho em si, como eu vou passar aquilo também para os meus colegas. Então, é desafiador, vai ser sempre desafiador, vou sempre estar em constante conhecimento sobre a área, mas para mim é uma coisa que eu sempre gostei, sempre fui curiosa sobre a área, então não é algo que é difícil no intuito de ser ruim. Então, para mim é bom aprender e sempre vai ser bom evoluir ali, né, sobre o que eu estou entendendo. Estar aqui na ExpoMAF, por exemplo, abre um leque de oportunidades de conhecimento para mim, né, entender como que funciona a máquina, como que aquilo é transparecido dentro do que é evoluído dos produtos que as empresas vão gerar. Então, para mim, é um aprendizado também estar aqui hoje, né? Stefânia, qual que é o papel da ABMAC nesse rolê todo? A ABMAC é a associação que, a princípio, né, a ABMAC é a associação que protege a indústria ou defende a indústria. Ela é a idealizadora dessa feira. Nós somos os organizadores e promotores. Eles nos apoiam, obviamente, e junto com os associados e os não associados, mas acho que a mensagem que fica é que a feira não é da ABMAC, não é da Stefânia, a feira é do setor. E a ABMAC, junto comigo, obviamente, a nossa ideia sempre que a ExpoMAF seja o palco, né, do setor, onde todo mundo está reunido, e eles nos apoiam, sem dúvida, me apoiam muito, mas eles são os idealizadores das feiras. E agora eu vou te trazer um testemunho. A Ju começou com os testemunhos de hoje, né? Trazendo a experiência dela com o Industry for Her. Eu vou trazer um testemunho do que aconteceu ontem. Ontem, o presidente do conselho da ABMAC esteve no Boteco 4.0. E se a gente pensar, era exatamente a questão da indústria, digamos, a clássica, né? Com aquilo que está tentando inovar dentro da indústria, pelo menos na comunicação, que é o Boteco 4.0. O nome mesmo é provocativo, né? O boteco no meio da indústria, como que faz isso? Não pode, mas pode, né? Então, e aí, esse episódio vai estar disponível logo no Spotify e no YouTube, mas eu já queria trazer para você que foi alucinante a conversa. O episódio naturalmente passou de 1 hora, tá? E no final das contas a gente estava combinando de tomar cachaça no boteco, de tão legal que foi o rolê. Então eu queria trazer esse testemunho porque você lá atrás ousou, né, trazer uma comunicação diferente, com uma pegada diferente e tal, e a magia aconteceu, porque os dois lados, ou não são dois lados, mas esse contraste que acontece aqui dentro da indústria, ele se encontrou e viu que é possível. E eu acho que esse é o que eu queria trazer, é que é possível trazer essa comunicação. Porque houve um total respeito às diferenças, à pequena diversidade que existe, e a comunicação aconteceu e foi super divertido. Então, para trazer que o Boteco 4.0 é realmente inclusivo. Já trazendo todos os assuntos para dentro dele. Tá, legal. Stefânia, o que eu não perguntei para você que você gostaria de contar para a gente? Tem tempo para você? Claro. Você é dona disso aqui, tudo. Não aconteceu. Claro, você falou sobre esse choque de cultura, é verdade. Eu vou contar uma coisa. Eu entrei para cuidar dessas feiras, na verdade, em 2010, né, quando as feiras aconteciam com outra organizadora, e sempre com a ABMAC como apoiadora, agora eles como idealizadores. E no começo, eu ia de camisa toda, mesmo podia estar 40 graus, porque eu sou uma pessoa que gosto pouco de tatuagem, né? E eu dizia, gente, eu não posso ir lá mostrar essas tatuagens, como vai ser, como as pessoas vão pensar. Isso foi evoluindo. Hoje o próprio expositor disse, você gosta de uma tatuagem, né, Stefânia? Os próprios expositores da ABMAC, eles vieram, muitos expositores que são empresas clássicas, como você falou, clássicas mesmo, e eu posso citar inúmeras, falaram da comunicação. É melhor não citar. Falaram da comunicação, foi ousado, né? Assim, são os mínimos detalhes que parece que não mas é desafiador. Um exemplo, a gente sempre fez a inauguração da feira lá em cima, no mezanino, sempre formal. E esse ano eu comuniquei que eu traria aqui para o palco
E aí todo mundo, uau, vai levar para o palco. Então são coisas que parece que não, mas são desafios. São os pequenos desafios que, olha, vai nos moldando, mas nos faz persistir, né? E ser resistente. Legal, parabéns de novo. Ju, o que você gostaria de falar que eu não perguntei para você, ou o público não perguntou ainda para você? Olha, eu acho que gostaria de continuar trazendo ali um pouco sobre a questão da mulher, né, na indústria. Eu acho que ainda é muito desafiador, a gente evoluiu bastante, né, tem várias matérias e pesquisas aí que estão aí trazendo dados para a gente sobre isso, mas ainda assim precisamos evoluir, né? Então, saiu ali no ano passado matérias do Fórum Mundial de Economia, por exemplo, onde diz que as mulheres ainda vão levar ali, pode-se levar até 134 anos para a gente ter equidade de salário. Saiu também, né, na transparência salarial do ano passado que as mulheres ainda recebem 20% menos do que os homens. Então, ainda assim, é um desafio constante. A gente precisa, sim, evoluir quanto a isso. Claro, não vai ser fácil, não vai ser para amanhã, não vai ser, né, para depois de amanhã. É algo que a gente precisa estar em constante evolução, e hoje a oportunidade que eu tenho de trazer isso para vocês é justamente uma etapa de evolução, né? A gente trazer esse tópico para que todo mundo entenda um pouco mais também sobre isso. Então, acho que a gente precisa avançar não só na questão de também ter a mulher na indústria, mas a diversidade de gênero como um todo. Então, isso vai fazer inovação e continua trazendo, né, inovação, novas pessoas dentro dos setores, pessoas com pessoas, né, diferente do gênero. Então, acho que é isso, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo aqui hoje. Obrigado, Ju. E eu não quis fazer essa pergunta antes, e eu vou explicar por quê. Uma vez eu estava conversando com uma CEO que eu admiro bastante, e eu perguntei para ela, o que você, quando você está sendo questionada sobre essa questão da liderança da mulher, o que você me dá de dica, porque é um tema que eu exploro há bastante tempo, que eu quero aprender, que eu quero evoluir, que eu quero pedir desculpas por tudo que eu já errei e quero continuar construindo, porque eu acho que a construção é junto, os meninos e as meninas. Não é sobre as meninas, é a gente dar as mãos e evoluir juntos. E ela me disse o seguinte: Cláudio, eu acho que é um tema interessante, não tenho problema responder sobre isso, mas eu acho que são por 5 minutos que eu quero falar sobre isso, e o resto do tempo eu quero falar o quanto incrível eu sou. E aí eu quis usar o palco para trazer o quanto incrível vocês são, e não a questão de... vocês não estão aqui por cotas, vocês estão aqui por méritos, e nada contra as cotas, deixar bem claro. Mas é por méritos, então é isso que eu queria trazer. Cara, elas são incríveis, e por que a gente não percebe isso? Então eu tento usar essa plataforma usando a dica dela, né? Que assim, mostre o quanto deixa elas mostrar o quanto elas são incríveis, óbvio. Então é isso que eu tenho feito. Stefânia, se você fosse dizer, assim, numa visão mesmo, as feiras industriais, o que você gostaria que no futuro tivesse acontecendo? Eu estou falando visionário mesmo, não ano que vem a gente quer fazer algumas coisas e tal, mas pensando assim, o que seria super legal no mundo das feiras, já que você faz mais de uma década que trabalha nesse mundo. Claro, começou com 8 anos, aí faz mais de uma década. O que eu gostaria de ver é toda a tecnologia integrada. Isso eu gostaria de ver. Onde o visitante pudesse cada vez ter mais experiência, mas que fosse uma experiência totalmente imersiva. É desafiador, mas a indústria permite isso, né? A indústria já permite isso, os equipamentos já permitem isso. E eu queria poder fazer uma feira, e aí sim, quero fazer uma feira onde tudo esteja integrado. E que o visitante consiga entrar com uma matéria-prima e sair com um produto pronto. E passando por todos os expositores. É um sonho, sem dúvida. Bem legal a ideia. Ju, pensando em comunicação, se você fosse pensar nessa feira dentro da tua visão, como o expositor se comunicaria e como o visitante seria impactado pela comunicação na tua visão, no teu desejo? Peraí que eu vou chamar o marketing para ela falar. Pode assistir. Agora é hora? Bom, acho que a comunicação é o andar de tudo, né? É o que faz com que tudo aconteça, desde o princípio aqui da feira até como a gente está aqui hoje. Mas
muitos estandes que eu vi por aqui têm uma boa comunicação. Muitos ainda precisam, né, reforçar ali a maneira como trazer melhor aquilo de fato, mas também os internacionais que estão presentes, né, precisam também se adequar para poder comunicar com o pessoal que está por aqui hoje. Então, sim, acho que a maior dica, assim, de fato, é entender o público mais além, né? Entender, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Claro que hoje os estandes reconhecem que quem está aqui hoje são pessoas que buscam, né, pelas máquinas, por indústria como um todo, mas ainda assim precisa entender a persona, né? Cada stand se entender um pouco mais sobre a sua persona, ou se já tem esse entendimento, trazer para a feira também, não só deixar isso no meio digital ou dentro na comunicação interna da empresa. Então, trazer isso para o stand pode facilitar. Claro que hoje eu vi que muitas, né, já fazem ali o reconhecimento de marca, né, com a entrega de brindes. Isso é muito bom porque distribui por toda a feira e leva também o engajamento para a empresa, mas também trazer ali a pesquisa de mercado, né, a inteligência de mercado para a gente conseguir, de fato, comunicar da maneira correta. Stefânia, uma pergunta, desculpa te interromper, mas já aproveita e já responde essa. O que o visitante deveria fazer que ele não faz? O visitante deveria primeiro vir mais vezes, né? Porque a feira tá muito grande, não dá pra... mas eu acho que ele deveria, de fato, ser mais atento aos conteúdos. Ainda a gente tem não é uma baixa adesão, mas aí eu vejo que ainda tem visitante que eles vêm fazer... E assim, acho que talvez não seja essa palavra, mas barganha. Então assim, eu entro num expositor, eu entro no outro, e assim, vai buscar conteúdo, vai entender se faz sentido o que você está procurando mesmo, se vai evoluir, né? E aí não só o visitante, e a Ju falou sobre o expositor, Ju, a gente tem tantas ferramentas, e se eu te disser que só 15% dos nossos expositores usam, você acredita? A gente tem mais de 1.100 marcas aqui e todo dia a gente diz pro expositor, use o que a gente tem, prepara a sua exposição, comunica ao visitante que você está lá e eles não usam. E tem tomadores de decisão que estão aqui eventualmente fazendo barganha e poderia aproveitar o tempo para fazer outras coisas. E tem várias pessoas que não são tomadores de decisão e são interessados na indústria, trabalham na indústria, que perdem os conteúdos. Essa seria a minha dica. É assim, gente, você está aqui, já investiu o teu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem para estar aqui, e tem gente preparando conteúdo valioso para você, né? Tem o conteúdo valioso e o boteco. O boteco descontraído e tal. Mas... e assim, como é que você pode ignorar isso? Porque tem gente preparando e normalmente a gente paga para fazer cursos, paga para fazer faculdade, paga para não sei o quê. E aqui está entregando de graça conteúdo valioso e as pessoas não estão aproveitando. Mas eu diria para vocês, Cláudio do futuro, em 10 anos isso vai mudar bastante. Porque o congresso dentro da feira, esse espaço, daqui a 10 anos deve estar muito diferente em termos de número de palcos, conteúdo. Essa é a minha expectativa e talvez... Tomara que seja logo, né? Eu diria que daqui a 10 anos vai estar bombando e tal. Sim, mas mudou bastante já, Cláudio, isso é uma realidade, mudou bastante. Já existe bastante interesse, eu vejo o palco o tempo todo lotado, já mudou bastante, mas se você pensar em 65 mil visitantes, e aí é isso, você já saiu da empresa, já saiu da sua casa, veio até aqui, pagou estacionamento, pegou trânsito, aproveita, né? Não fica só batendo perna, se atualiza, né? Leva todo esse conteúdo que é rico, o conhecimento ninguém tira de você, né? Tá aumentando o seu valor, né? Exato. Tá aumentando o seu valor. Pode não aumentar o seu salário no primeiro momento, mas está aumentando o seu valor. Ju, você sabe que no Boteco 4.0 a gente conclui o nosso papo, né? Com um pedido de indicação, com alguma coisa que você quer deixar para o público, com alguma coisa que você está consumindo, que você gostaria de orientar as pessoas a assistir ou ler. Qual que é a sua dica para quem conheceu a Ju e quer saber o que a Ju consome hoje? Bom, primeiramente, né, acho que, como a gente começou falando aqui sobre o tema de inspiração, acho que para quem for mulher, estiver me assistindo, Indústria Ferrand, um programa para você se inscrever. Acho que também para as grandes líderes, né, não só mulheres, mas também os homens. A Brené Brown é uma grande mulher também com
perspectivas assim maravilhosas que ensinam de fato a gente. E eu acho que seria mais isso, assim, as perspectivas que eu gostaria de deixar nesse momento. E você, Estefânia? O que Veio você o Boteco 4.0. Fechamos com chave de ouro. Pronto. Gente, é isso. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Estefânia. Muito obrigado, Ju. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vocês viram quão poderosas realmente essas mulheres são, certo? Salve de palmas, por favor, que elas merecem. Valeu, gente. Até a próxima. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.